E aí galera, bem-vindos ao canal. E hoje vamos fazer mais um vídeo faça você mesmo, do it yourself, para correção de pintura de veículo. Você olhando de longe pode pensar, pô, mas a pintura do seu carro tá muito bonita. Não tá, tá cheio de imperfeições e eu vou mostrar para vocês. Não liguem o ruído, nós estamos na primavera, tá todo mundo cortando grama, fazendo jardim, reformando casa e é quase impossível pegar um dia de tempo bom em silêncio. Mas vamos tentar fazer esse vídeo, ok? Antes de tudo, vou fazer uma explicação técnica básica, né, de como é que funciona a pintura de um veículo para a gente entender quais são os níveis de correção que a gente vai trabalhar, que são 3 aqui no meu caso. Então bora lá! Bom, então o primeiro tipo de defeito, que é o defeito mais grave, é esse aqui onde está meu dedo aqui, ó, que é o defeito de batidinha de pedra, tá? Que ele consegue tirar uma boa camada de esmalte, às vezes a pintura e até mesmo o prime, chegando na lataria. Aqui vocês vão ver que eu já apliquei o corretor, tá? Que é a canetinha corretora. Eu não sei se dá pra ver, mas são 2 pontinhos aqui, tá? Que daí eles ficam até com uma corzinha diferente e tudo mais, mas é porque não teve tratamento ainda, tá? O segundo defeito, que é o relativamente simples de resolver, que é o famoso arranhão, ou scuff, ou scratch, como queiram, é esse aqui, ó. Pode ver que aqui tem um bem proeminente, né? Então se você prestar atenção aqui, você vai ver que tá bem evidente. Aqui tá menor, né? Mas também tem, ó, aqui em cima. Então tudo isso aqui tá facinho de resolver, tá? Só uma questão de usar o produto certo e a técnica certa. E o terceiro e o mais simples de todos, vou mostrar para vocês aqui, é o famoso turbilhonamento ou thrill. O que significa isso? Vou mostrar para vocês aqui com o sol mesmo, ó. Conforme você vai olhando ele de ângulos diferentes, você começa a perceber que tem riscos no formato circular, tá? Esse é o famoso turbilhonamento. Causado por quê? Por quando você faz uma lavagem e não limpa a esponja, que daí ela se torna abrasiva, aquela escovinha de limpar neve, que a gente usa bastante aqui, mas esse é o mais simples, né? Só que eventualmente ele causa alguns riscos maiores, que nem aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. Aqui, ó. Vem aqui, aqui, aqui. Tem mais um aqui, ó. Então isso aqui é relativamente fácil. Vamos aplicar cada uma das técnicas para cada um dos defeitos e vamos ver o resultado final, beleza? Isso aqui vai ficar tinindo. Então galera, vamos falar rapidamente aqui de como é que funciona uma estrutura de uma pintura de um veículo. Lembrando que isso aqui é a grosso modo. Eu não sou especialista em pintura e funilaria, então é só para dar uma visão geral. E tudo que você for fazer no seu carro é por conta e risco, tá? Eu faço porque eu assumo meus riscos e eu vou estudando cada técnica, como aplicar e etc. Eu faço testes, né? E então, assim, se você for fazer por você mesmo, faça por conta e risco, se não, procure um especialista, ok? Então vamos começar falando de como é que funcionam as estruturas, as camadas, né, de uma pintura automotiva. Então você tem a lataria, basicamente. Existem às vezes outras camadas aqui, mas eu não vou citar elas. Aí você tem o primer, que é a primeira proteção que você dá na lataria. Aí você tem a tinta, que nesse caso aqui é vermelho, tá? E por último, o esmalte barra verniz, que é o que costuma dar um brilho no teu carro quando ele está bem bonitinho, bem tratado, tá? Então, somando todas essas camadas aqui, você tem mais ou menos 1 micron de camada aplicada de primer, mais 1 micron, né, de camada aplicada de tinta, e mais ou menos aí de 3 a 4 microns de camada de esmalte barra verniz. Esses números não são exatos, varia de um fabricante para o outro, de um modelo de veículo para o outro, né?
e isso determina um pouco a qualidade da pintura de um veículo. E eu já vou explicar por quê. Como todo carro ele sofre agressões do meio ambiente, né? Então você tem desde as mais suaves, como por exemplo aqui em cima, lavacar. Quando você vai lavar o teu carro num lavacar daqueles tipo que passam o rolo, né? Ou até mesmo em casa, se você não usar uma esponja adequada ou não limpar bem, não enxaguar bem o veículo antes de lavar, ele vai provocar essas micro ranhuras aqui, que causam um efeito óptico estranho. No meu caso aqui no meu veículo, ele tem bastante os efeitos de turbilhonamento, que é típico de lavar o carro, assim, passar a esponja em formato cilíndrico, né? Mas uma esponja que não é ideal para limpeza de carro, daí ele vai causando esses micro riscos. Aí você tem micro rochas que podem bater na pintura e causar uns danos um pouquinho maiores aqui no verniz, né? Você pode também ter aquele caso do infeliz que vem no teu carro e risca de ponta a ponta com um objeto metálico pontiagudo e causa um dano profundo, né? Que ele vence a camada de verniz, a tinta, o primer e chega até na lataria, tá? Você tem às vezes algum incidente com galho de árvore que vai provocar alguma irregularidade no esmalte. E aqui, o que é mais comum aqui, pelo menos na região onde eu moro, são rochas, né? Rochas de gelo, por sinal, e carrinho de supermercado que bate, danifica o esmalte e eventualmente danifica a pintura. Então aquelas marcas brancas que você vê no veículo não é nada mais do que um efeito óptico, que a luz vem, ela entra aqui, ela vem incidindo dentro do defeito, ela rebate aqui dentro de maneira irregular e vai para os teus olhos de uma maneira totalmente irregular, ela não faz aquele efeito espelho, né? Isso faz com que o que você esteja vendo, que normalmente é uma marca branca, não é nada mais do que uma ilusão de ótica de toda a luz refletida aqui dentro desses defeitos, né? Então, dependendo da técnica, você corrige cada um desses problemas, lembrando que quando o dano é muito profundo, não adianta, tem que refazer toda a pintura da área afetada. Se não, por exemplo, para lavacar, a gente usa uma cerinha um pouquinho abrasiva para nivelar todo esse esmalte e não provocar nenhum efeito óptico. Se você tem um arranhado, por exemplo, até mesmo a unha arranha, né, um pouquinho mais profundo o esmalte, você usa uma outra cera, que é uma cera que eu vou mostrar para vocês aí, que também tem um defeitinho desse no meu carro, que ela vai tirando camadinhas aqui de cima, né, até deixar um pouquinho mais nivelado. E um terceiro caso, que é um caso mais severo, que tem bastante no meu veículo, é o caso de fazer uma repintura, repassar o esmalte e renivelar tudo isso aqui para que ele fique bem bonitinho de novo, para que ele não dê aquela aparência de mancha branca, tá? E por que é importante fazer tudo isso? Principalmente aqui no Quebec. Quando você tem esse tipo de dano aqui, você começa a ter oxidação. E a oxidação é ferrugem, é sinônimo de ferrugem. E a lataria vai para o saco, tá? Então é muito importante você aplicar camadas de proteção aqui para que não haja oxidação. Então no meu caso, o que eu vou fazer? Tirando esse caso aqui de objeto pontiagudo, que eu não tenho nenhum na minha lataria, vai ter um caso que é um dano bem severo no meu ponto de vista, que eu vou ter que repintar, vou ter que repassar a base e depois encerar ele e colocar algum produto aqui de forma que a cera permaneça mais tempo, tá? Então o que acontece? Quando você tem uma camada de proteção bem boa, você pode passar o inverno inteiro e a oxidação não vai atacar a pintura e você vai ter um veículo bem protegido por boa parte do tempo, tá? Lembrando que isso aqui, às vezes, esses danos superficiais, se você passar uma cerinha, eles somem, mas conforme vai lavando o carro, vai passando o tempo, a cera dissolve e as ranhuras voltam a ficar evidentes e aquele efeito óptico começa a aparecer de novo. Então assim, cada problema tem uma técnica diferente para resolver e nós vamos ver algumas aí nos vídeos adiante, ok? Bom, como saber qual que é o tamanho do estrago que você tem na pintura para resolver? Normalmente assim, aqui tem um arranhadão, você pode simplesmente pegar água com sabão e borrifar.
Se você borrifar e perceber que conforme a água escorre, a pintura volta a aparecer, os riscos desaparecem, significa que isso aqui é um dano superficial. Mas, no entanto, conforme vai secando, né, ele volta a aparecer tudo de novo. Então significa que isso aqui é um risco superficial e dá para resolver simplesmente com uma cerinha, tá? Uma cerinha abrasiva própria para isso, tá? Que nós vamos ver depois.